Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje é aula número 13, Objeto de Conhecimento Anfíbios, detalhamento do objeto, características gerais e principais representantes dos anfíbios, os anuros, os caudados e os ápodes. Então, vamos começar? Então, gostaria de um pouquinho da atenção de vocês para começarmos a nossa aula assistindo um VT introdutório. Percebam a riqueza de detalhes de imagem e informações que a gente vai ter durante a aula, observando nesse vídeo introdutório. Vamos lá? Na vastidão da Amazônia, onde o verde se estende até onde os olhos podem ver, há um mundo oculto e fascinante, habitado por criaturas únicas e misteriosas. Bem-vindo ao mundo dos anfíbios, os verdadeiros mestres da dualidade, que transitam habilmente entre as águas e a terra firme. Conheça os sapos coloridos, as rãs saltitantes, as salamandras elegantes e as cecílias enigmáticas. Cada espécie, uma história a ser contada. Cada forma, uma adaptação às maravilhas e desafios da Amazônia. Desvende os segredos da metamorfose. Testemunhe a transformação de simples girinos em seres terrestres e aquáticos, explorando os mistérios da ecologia amazônica. Junte-se aos cientistas e pesquisadores que dedicam suas vidas a entender e proteger esses habitantes da floresta, contribuindo para a conservação da biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Prepare-se para uma jornada de descoberta e admiração. Anfíbios, desvendando os habitantes da Amazônia. Porque na Amazônia até os menores seres podem ter um grande impacto. Então, que vídeo lindo, né? Trazendo bastante informações sobre os anfíbios, imagens ricas. Percebam aí uma grande diversidade desses indivíduos. E para a gente começar a falar sobre eles, olha, os anfíbios, dentro da etimologia da palavra, anfio significa ambos e bios, vida. Então, são animais vertebrados que conquistaram a façanha de viver em dois mundos, terrestre e aquático. Sua história evolutiva remonta cerca de 300 milhões de anos e hoje somam mais de 7.000 espécies que encantam, intrigam e assustam também os naturalistas. E esses indivíduos, né, têm uma classificação bem interessante, uma classificação dentro da classe dos anfíbios, que nós vamos conhecer, né, são clados peculiares desse grupo, por meio do que a gente vai conhecer nesse momento, que são os anuros, né? Vamos começar aí pelos anuros. Esses indivíduos, que também são representados pelos sapos, rãs e pererecas, eles são bem intrigantes, bem interessantes. O Brasil, por conta de toma conta, né, tem, na verdade, uma grande diversidade de anuros no mundo, a maior. Esses pequenos vertebrados, eles não possuem a característica de ter uma cauda, o corpo é adaptado para saltos e natação, a sua pele é úmida, eles têm um modo de vida bastante interessante, tendo como representante, aí na imagem, como vocês podem ver, os sapos, as rãs e as pererecas. Trouxe para vocês aí um exemplar com uma imagem de uma espécie da região amazônica, dentro do bioma amazônico, que é chamado de sapo flecha venenosa. E se vocês observarem bem, nessa imagem, ele possui uma coloração bem intrigante, bem chamativa, bem na parte dorsal desse indivíduo, dando o nome a ele, né? Flecha venenosa, porque ele tem um aspecto de ter uma flecha na parte dorsal. E se você observar o nome do próximo indivíduo, que é perereca de olhos vermelhos,
O que chama a atenção dessa espécie é justamente os olhos. E a seguir nós temos aí a rã de ventre amarelo. Se vocês observarem bem o que tem em comum nesses três nomes, os nomes comuns deles lembram a característica de cores. Então, eu chamo a atenção para vocês, desse grupo aí, o grupo dos anuras, a grande diversidade deles também em cores, não é só em espécie. E vamos conhecer o outro grupo. Esse grupo aí é chamado de Urodela. Ele é representado pelas salamandras e pelos tritões. Então, os urodelas também são conhecidos como os caudados, dentro da classe dos anfíbios. Tem um corpo alongado, com cauda proeminente, possuem 4 patas, pele úmida, hipermeável, tem aí uma respiração pulmonar e cutânea, e algumas espécies possuem brânquias externas em fase larval ou adulta. O hábito deles é variado, né? Varia entre ambientes mais secos e ambientes aquáticos. E aí nessa imagem eu trago para vocês uma espécie também da Amazônia, chamada salamandra da Amazônia. E a outra, que está sendo representada aí apenas pelo nome, é o tritão de costas vermelhas. O que eles têm em comum? Como vocês podem ver, nessa imagem aí da salamandra da Amazônia, um corpo mais alongado e essas patinhas mais curtinhas, né? São 4 patinhas curtinhas e tem uma cauda. Então, é uma característica dos indivíduos desse grupo aí. Agora, vamos conhecer, dentro da taxonomia, o outro grupo, que é o grupo das Gymnophiona, também conhecidas como cecílias ou ápodes. Então, as características delas também é de possuir um corpo alongado, igual o grupo anterior, cilíndrico, porém sem patas, como vocês podem observar aí na imagem. Tem a pele anular, com sulcos, olhos eles são vestigiais em alguns indivíduos, em outros eles podem ser ausentes, por isso lembram muito uma das espécies, que é chamada de cobra cega. Tem a respiração pulmonar, hábitos fossoriais ou semiaquáticos, o crânio é sólido, ele não tem tímpano, e o habitat geralmente é subterrâneo, em solos úmidos. E a peculiaridade desse grupo aí, que diferente dos anteriores, como vocês podem ver aí a Cecília anilha, é não possuir, mais uma vez lembrando, as patas nem dianteiras nem traseiras, e eles têm um aspecto bem diferente. À primeira vista, quando você não conhece esse indivíduo, ele pode passar perceptivelmente como uma cobra, vamos dizer assim, algumas pessoas podem se enganar, ou como uma minhoca gigante. Então, quem não tem muito conhecimento sobre esse tipo de indivíduo pode confundir ele com um ou com outro. Mas ele, geralmente, em locais onde tem bastante material em decomposição, com bastante umidade e sem luz, né, pelo fato deles não terem, vamos dizer assim, a visão bem aguçada, né, tem vestígios de olhos e alguns nem terem olhos, eles optam por ambientes mais escuros. Então, às vezes você se depara com eles, você tem como é que eu posso dizer assim, um espanto no primeiro momento, eles têm um movimento assim bem estranho e bem rápido, mas não é cobra, pode ser uma cobra cega, como a Cecília que foi apresentada aí para vocês. Então, vamos dar continuidade aí, vocês conheceram os 3 grupos, os 3 grandes grupos, e agora a gente vai entender um pouquinho sobre as características dos anfíbios. Como foi relatado anteriormente, pele úmida é uma presença marcante nesse grupo, e eles têm uma rica estrutura de glândulas e mucosa. Então, a pele dos anfíbios ela é rica em glândulas e está sempre úmida. As glândulas mucosas mantêm a pele lubrificada e garante essa umidade. Os anfíbios também possuem glândulas granulares que produzem substâncias e alguns, como o sapo, têm um par de glândulas chamadas paratoides que contêm um veneno e constituem a defesa contra predadores.
Mas mais lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa glândula dentro da importância desses indivíduos no grupo dos anfíbios. Para a gente continuar aí as características, eles têm a respiração cutânea e pulmonar, com um pulmão muito simples, se comparado a indivíduos superiores, não é um pulmão completo em termos de anatomia. Fazendo uma comparação com mamíferos, por exemplo, o corpo humano, a gente sempre faz essa analogia, uma vez que o corpo humano é uma anatomia mais explorada no nosso dia a dia, aí dentro do mundo escolar. E vamos continuar aí com as características. Tem a circulação dupla e incompleta, porque o coração ele possui 3 cavidades. Tem um momento que o sangue venoso vai se misturar com o sangue arterial, ou seja, o corpo dele vai ter em algum momento oxigênio e dióxido de carbono. Então não é uma circulação completa com 4 cavidades, fazendo mais uma vez a comparação com o coração humano. E a excreção, ele conta com rins mesófrenos. Mas o que é esses rins mesófrenos, professora? São rins que estão presentes muito nesses indivíduos, os anfíbios, e também em peixes adultos. E eles são considerados rins permanentes dentro desses indivíduos aí, fazendo uma comparação com outro grupo. Continuando as características, nós temos aí uma digestão, né? O hábito dele, ele é carnívoro, ou seja, ele vai se alimentar de animais pequenos, invertebrados, e ele possui uma língua protátil. Essa língua ela vai ajudar a capturar os indivíduos dos quais eles vão se alimentar. E o sistema nervoso, ele é desenvolvido com encéfalo e medula espinhal. Olha só que interessante, né? Sistema nervoso mais desenvolvido em relação aos demais animais vistos, fazendo uma analogia aí com invertebrados, vertebrados. Esse é o segundo grupo dos vertebrados, dentro da evolução, da linha evolutiva. Eles têm essas características importantes, mas a gente vai ver mais alguns detalhes em relação a esses indivíduos, que é a reprodução. Então, a reprodução dos anfíbios, ela é sexuada, com fecundação, que pode variar em externa e interna. Bem, a fecundação externa dos anfíbios, eles realizam com a presença de espermatozoide do macho, que fertilizam os óvulos da fêmea. E na água, isso aqui é importantíssimo, tá? E isso demonstra ainda uma dependência evolutivamente falando de água ainda. E algumas espécies podem ter também a reprodução sexuada com fecundação interna, como as salamandras, que elas apresentam a fecundação interna quando o macho deposita os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. Isso já tem uma certa familiaridade, fazendo uma comparação aí com a nossa espécie, né? Fecundação interna, a presença de 2 sexos, o macho e a fêmea, e aí caracteriza-se reprodução sexuada dentro desses indivíduos. Mas vamos conhecendo aí uma outra fase do desenvolvimento desses indivíduos, que é o ciclo de vida. Vamos ver aí, o ciclo de vida dos anfíbios começa da seguinte forma: nós temos aí o ovo aquático com desenvolvimento larval. Isso demonstra a dependência nesse primeiro momento de água para que esse indivíduo se desenvolva. Vai ocorrer um processo muito interessante chamado de metamorfose, que é um processo de transição entre o ovo, a fase de desenvolvimento, que a gente vai chamar aqui resumidamente de girino, e a fase adulta. Por isso, eles têm essa peculiaridade dentro do grupo deles, que é uma adaptação a ambiente de água e de terra. Ora de água, nesse primeiro momento de água e de terra. Nesse esquema didático está sendo resumido basicamente o desenvolvimento desses indivíduos. Depois que o ovo é fecundado, eles vão se desenvolver, olha, tem aqui os embriõezinhos dele dentro dos ovos. Depois eles vão passar para a fase de girino, que também vai ter uma fase de desenvolvimento. Olha, começa com cauda, na parte do dorso todinho,
da espinha deles, depois começa a desenvolver as patinhas. Olha, vocês estão vendo aqui a patinha dianteira, depois vem a traseira. Então, essa fase todinha aqui, que eles estão com dependência de água, é chamado de girino. E aí eles começam a ganhar um ambiente terrestre, já com as 4 patinhas formadas, e quando chega na fase adulta, eles já podem ficar ou próximos de ambientes aquáticos, ou, dependendo da espécie, em ambientes mais secos, porque tem algumas espécies que têm um hábito terrestre. Olha só que interessante, que legal conhecer um pouquinho o ciclo de vida desses indivíduos, né? Então, o que a gente vai observar aí? Tem mais outras características interessantes para a gente observar. Olha só que esse cenário que eu estou nesse momento, nós vamos ter um convidado especial aí para apresentar a vocês. Olha só, gente, esse aqui é um convidado nosso hoje, tá? Ele está fazendo essa aparição. Ele é uma perereca. Curiosidade sobre esses indivíduos, né? Já que a gente está aqui com a presença dessa perereca, que são os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Isso aqui, dentro de uma linha evolutiva, é importante você fazer a comparação deles com peixes, que é o grupo anterior, e depois os grupos posteriores em termos de evolução. É sempre bom a gente entender um pouquinho dessa questão evolutiva para você compreender mais o grupo. Eles desempenham um papel importantíssimo na cadeia alimentar, ora se alimentando de outros indivíduos, ora sendo alimentados, servindo como alimento dentro da cadeia. Então, esse papel é importantíssimo dentro do ciclo de vida num determinado bioma. E são bioindicadores da qualidade do ambiente e sofrem, por causa disso, com o desmatamento e contaminação desses ambientes. Isso aqui é importantíssimo. Existem outras ordens, infelizmente, menos conhecidas, porque elas já foram extintas. São as Temnopondyle e a Lepospondyle. São ordens que não existem mais. Isso aqui é uma prova de que eles são extremamente sensíveis a ambientes, né? Quando há modificação, quando há poluição, por isso são chamados de bioindicadores. E olha aqui, esse bichinho tem um aspecto assim pegajoso, frio, para quem já teve contato com ele, né? Frio, pegajoso, viscoso, é bem interessante. Até algumas pessoas criam como se fosse pets, né? Fazendo uma observação, dando uma curiosidade aí para vocês. Para a gente continuar um pouquinho para falar sobre esse grande grupo, né, o grupo dos anfíbios, vamos falar sobre a importância deles, né, que eu comecei a falar a importância desses anfíbios. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse grupo, falando sobre a importância em vários setores. Vamos detalhar aí eles. Em primeiro momento, eles fazem um controle de população de insetos. Existem algumas culturas que utilizam eles como uma forma de controle de insetos dentro de, vamos dizer assim, lavouras, para que esses insetos não se transformem em verdadeiras pragas nesses ambientes, nessas culturas. Como eu havia falado anteriormente, eles também são bioindicadores da qualidade ambiental e integram a cadeia alimentar, servindo de alimento e também como predadores dentro dessa cadeia alimentar. Isso é importantíssimo para vocês entenderem esses indivíduos, esses bioindicadores. Quer dizer que essa sensibilidade aí vai mostrar para nós, seres humanos, que aquele ambiente está sofrendo algum estresse, algum desequilíbrio e demanda um pouquinho da nossa atenção. Que coisa interessante, né? Olha a importância desses indivíduos dentro da nossa cultura. Para a gente dar continuidade aí, nós temos as ameaças crescentes que colocam em risco a perda de habitat pelo desmatamento. Isso aí é uma coisa muito interessante dentro da ecologia, vale ressaltar. Muitos grupos fazem estudos de determinadas espécies
justamente por causa dessa sensibilidade. Assim que eles detectam que a população está diminuindo, eles sabem que esse bioindicador já está sinalizando que alguma coisa está acontecendo de errado naquele local. Contaminação dos ambientes aquáticos, isso é interessante, porque geralmente a contaminação vai ocorrer por ação antrópica. Então, eles vão servir como bioindicador nesses ambientes justamente para que o ser humano tenha como bioindicador esses indivíduos e saber que tem que ter uma espécie de retratamento naquele local, naquele ambiente onde eles viviam de forma natural. Olha só que interessante. E tem uma outra situação desses indivíduos que eles também podem sofrer a ação do que chamam de quitrídeos, né? Esses quitrídeos, eles são fungos que vão afetar a saúde desses indivíduos. Olha só que interessante. Quitrídeo é um tipo de fungo, tá bom, gente? Você tem 2 tipos de fungo que vão afetar na saúde desse indivíduo. Olha só que eu trago para vocês uma informação bem interessante. Isso tem uma importância ecológica, né? Que é a preservação dos anfíbios. Gente, ela vai ser crucial para justamente vocês entenderem o papel desses indivíduos no local. Voltando para a questão dos bioindicadores. Então, a proteção dos habitats naturais é importantíssima não só para preservar o ambiente onde eles vivem, como também para preservar o ambiente onde nós vivemos. Bioindicador não é uma indicação de que a população está diminuindo somente, mas é uma indicação de que aquele local não é propício também para a gente viver. Nós, seres humanos, que fazemos parte também do meio ambiente. A gente não pode ter um olhar fora desse ambiente, nós fazemos parte dele também. Por isso, quando existe uma alteração no equilíbrio da população desses indivíduos, a gente tem que fazer algumas demandas, como o combate à poluição, por exemplo. Então, você vai ter que detectar a origem desse desequilíbrio e vai poder fazer a remediação naquele ambiente. É importantíssimo, dentro da educação ambiental, conscientizar a população, nesse caso nós, a população humana, sobre a importância desses indivíduos e deles como bioindicadores e também dentro da nossa vida em relação a tudo que eles nos proporcionam. E aí eu trago para vocês algumas curiosidades para falar sobre esses indivíduos. E em algumas populações, em alguns locais de populações tradicionais, falando um pouquinho sobre aquelas glândulas que produzem e secretam um veneno, esses indivíduos, eles foram descobertos por esses povos tradicionais, povos ancestrais, que utilizam essa glândula secretada em artefatos que são utilizados para caça ou para pesca. Isso aí é bem interessante. Essa toxina, ela pode paralisar o indivíduo e em algumas espécies que a cor desse indivíduo, que é bem chamativa, já está indicando que a espécie ela pode ser muito venenosa, e a pessoa ou o animal em contato, né, dependendo do tamanho do animal, do porte dele, ele pode vir a óbito. Então, tem espécies bem venenosas e a gente tem que ter cuidado com esses indivíduos. Uma coisa bem interessante sobre eles aí, também, existe uma diferença entre sapos, rãs e pererecas. Para a gente entender eles, tem que entender um pouco da característica da anatomia, dos hábitos alimentares e dos habitats deles. Por exemplo, os sapos, que são geralmente os indivíduos muito grandes, eles possuem aquelas protuberâncias por cima deles, e todos eles têm uma sinalização sonora, mas o deles é bem expressivo, dos sapos. Eles têm geralmente um hábito terrestre. Já as rãs, elas vão escolher locais aquáticos ou semiaquáticos, é o habitat delas natural. Elas vão ter um corpinho um pouquinho mais alongado, mais delgado, e elas vão possuir a pata traseira uma adaptação para salto. Então, dentre os 3 indivíduos desse grupo anuro,
A rã é aquela que vai ter a propriedade, a capacidade de saltar muito mais que os outros indivíduos. E a perereca, porque tem muita gente que confunde o sapo com a perereca, ela vai ter um hábito bem diferente das anteriores. Ela vai ter um hábito arborícolo, ou seja, ela vai estar numa mata fechada, num tronco de árvore. Ela vai possuir na sua estrutura das patas uma estrutura bem interessante, que é chamada de ventosa, que vai fazer com que elas consigam se fixar na parede de árvore, na estrutura mais externa das árvores, para subir, para descer e para se deslocar. São características bem interessantes desses indivíduos. Existe outra também, uma importância bem legal sobre eles dentro da medicina, por causa dessas propriedades, dessas glândulas. Algumas são isoladas, são detectadas o princípio ativo delas para fazer uso na indústria farmacêutica. Então, vocês já podem ver aí, olha, a importância ecológica de bioindicadores, a importância do meio em que nós vivemos, a importância da teia alimentar disso dentro da ecologia. Temos a importância aí dentro da medicina e o uso dos povos tradicionais, ou seja, tem muita informação interessante sobre os anfíbios que às vezes passa despercebido sobre o nosso olhar e em outros momentos a gente só aprende sobre eles pela questão da metamorfose, que não é exclusiva desse grupo. A metamorfose também ela vai se apresentar no grupo, dentro do grupo dos invertebrados, nas borboletas, por exemplo, né? Dentro dos insetos. As borboletas elas vão passar por uma fase de transformação. Aí, fora esse exemplo aí, que é dos invertebrados, nos animais, tem os anfíbios que praticam a metamorfose. Olha só que coisa interessante. Muito se faz estudo sobre a evolução desses indivíduos para adaptação do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Como foi falado aqui para vocês anteriormente, eles foram os primeiros indivíduos a conseguir conquistar esse ambiente terrestre, embora alguns ainda tenham uma dependência parcial, como as rãs, do seu ciclo de vida ainda dentro do ambiente aquático. E todos eles vão possuir uma característica comum dentro do meio reprodutivo. No primeiro momento, ter uma dependência direta do ambiente aquático para fazer o processo de reprodução. Você não vai ver nenhum representante, nenhum anuro, nenhuma cecília, nenhuma salamandra fora do ambiente aquático no momento que ela precisa se reproduzir. Então, há necessidade da água, porque quando vai ocorrer a fecundação externa, tem que ter um local, uma água parada, os espermatozoides vão utilizar a água como um veículo para chegar até os óvulos para fecundar e só assim dar início a um novo ciclo reprodutivo desses indivíduos. Então, olha só quanta coisa interessante a gente aprendeu. Tudo isso na aula de anfíbios, que são esses indivíduos que têm essa característica da metamorfose e têm a característica de viverem ora em ambiente aquático e ora em ambiente terrestre. Eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje e até a próxima.